Boa tarde, meus queridos amigos do Brasil. Boa noite, àqueles que se encontram em Portugal. Nossos cumprimentos também aos que nos assistem de outros locais agora ou que venham a fazê-lo em um momento qualquer. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, nossas sinceras boas-vindas, pois que se unem a um grupo amoroso e interessado nos ensinamentos do Mestre Jesus, o que temos estudado juntos há cerca de 1 ano e meio já, período em que revisitamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, 20 de maio de 2026, é com muita alegria que nós vamos dar início ao estudo da obra Ressurreição e Vida, psicografada por Ivone Pereira e ditada pelo espírito Leon Tolstói. E essa obra faz parte do projeto Obras de Ivone do Amaral Pereira. Antes de qualquer coisa, eu vou dar as boas-vindas a vocês, que me deixaram muito feliz já, porque eu entrei aqui e já vários de vocês estavam no chat. Então, boa tarde, Sandra, Marília, Magali, Helena, acho que a Helena é lá da França. Márcia, Rosa Maria, Corina, que bom, Corina conseguiu entrar, Senira, Alemil, Adriana, Ana Coelho, Eliana, Maria Conceição, Cadu, Lucione, Gilbi, depois eu vejo o nome completo, porque assim eu só dou mais ou menos. Vera Lúcia, Camila, Eupídio, Rosana, Cibele, Bárbara, Jane, Vani, Catiu, Serlaine, o Alemil aqui de novo, Angélica, Raquel, e a Raquel nos dizendo já feliz por poder participar deste estudo. Que bom, Raquel. Cá estamos outra vez, né? Norma, seja bem-vinda. Baby Girl, Vânia Torres de Brito, Rondônia. A gente está esparramado, que coisa maravilhosa. Leda, Sávio, Adriana, Valéria, Sandra. Aí tem uma outra Sandra. Patrícia, Ximenes, Beth, George. Que bom, George, você conseguiu entrar hoje. Cristina, Amélia e Fernanda. Pessoal, muito obrigada. Marta também acabou de entrar. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. E como vocês sabem, a gente sempre começa agradecendo esta oportunidade ao canal Consolar e Esclarecer de Portugal, totalmente gratuito, e aos canais parceiros que nos auxiliam na divulgação deste programa e de tantos outros oferecidos pelo Consolar e Esclarecer. Janete, seja bem-vinda também. Mas antes de nós realmente começarmos a análise da obra, vamos rogar a Jesus, nosso Mestre amado, que nos abençoe nesse estudo, que nos proporcione a palavra correta, aquela que possa tocar o coração de vocês, porque é isso que objetivamos sempre que nos aproximamos do ensino de Jesus. Estudá-lo de forma que possa tocar-nos o coração e que nos incentive a usarmos esses ensinos no nosso dia a dia. Se conosco, mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Gisélia, seja bem-vinda, Mariaona também. E vamos lá, né, pessoal? Falando então sobre a abordagem do livro Ressurreição e Vida, é com certeza
um novo desafio retomarmos o estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus, desta feita, porém, em terras bem distantes, para lá conduzidos pela lavra do escritor russo Leon Tolstói. Sim, sempre o meigo Rabi de Nazaré, espargindo seus ensinos por toda a humanidade, conforme recomendara aos 11 discípulos ao se despedir deles na Galileia. Ide e fazei que todas as nações se tornem discípulos, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta última frase está lá no finalzinho do Evangelho segundo Mateus. E o que nós mais poderíamos esperar dissesse esse Espírito, aquele que vimos buscando seguir e compreender? É uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras. Jamais estaremos sós. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Nas aflições, nos sofrimentos, não importa a jornada, os desafios enfrentados. O Mestre sempre estará conosco. E como sentir então a sua presença? E ele o disse quando falou: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas. E recomendou naquela ocasião: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. E esta busca do Mestre Nazareno está presente nas histórias que vamos repassar neste estudo, contadas por Tolstói e Ivone Pereira, como já dissemos. E nada mais justo, pois, relembrarmos de início algumas linhas sobre os dois escritores. Vou dar uma paradinha aqui e cumprimentar a Ieda, a Carmen, a Helena já tinha cumprimentado. Sejam bem-vindas. E aí, vendo então sobre Leon Nikolaevich Tolstói, ele era de família nobre, descendente de senhores feudais, riquíssimo. Nasceu em 1828 na Rússia e desencarnou em 1910. E aqui já dá para a gente lembrar que estamos com mais uma pessoa de extrema relevância nascendo no século XIX, aquele século que Kardec estaria ali com uma pleiade de espíritos encarnados e desencarnados, ajudando na missão de nos trazer o Espiritismo. Alguns mais próximos, muitos na França, e o nosso amigo que acaba por ser conhecido como o apóstolo da Rússia, lá longe, mas fazendo o mesmo trabalho.
Ana Maria, seja bem-vinda. Maria Amélia, Denise e Glória, sejam todas bem-vindas aqui. Então, entre 1851 e 1856, século XIX, o Tolstói ficou fascinado com as aventuras do irmão militar, que ficou um tempo trabalhando ali no Cáucaso, e então Leon resolveu partir para a batalha também, conquistando respeito e admiração dos companheiros. Da data dessa época a publicação de duas de suas primeiras obras, Infância e Relatos de Sebastopol. Essa cidade é uma das cidades que causa aquela briga toda lá da Rússia, porque ela fica na região disputadíssima ali. Então, desde aquela época, a gente já tem um escritor russo fazendo relatos sobre Sebastopol. E a partir de então, Tolstói começou a ser reconhecido como escritor. De 1863 a 1869, ajudado pela esposa Sofia Andreevna, escreveu Guerra e Paz. Quem não leu o livro, leia. Quem não assistiu o filme, assista, porque eu fiz os dois. O filme é belíssimo também. E esse filme Guerra em Paz, ele tem como pano de fundo as invasões napoleônicas do início do século XIX. E foi uma surra para Napoleão Bonaparte, porque ele entrou no território russo sem estar preparado para tanto. E o que os russos fizeram? Eles não entraram em batalha direta com os franceses. Eles iam se afastando das cidades onde os franceses iam chegando, queimavam todas as plantações e se retiravam. E aí os franceses acabaram ficando famintos, porque não tinham como se reabastecer, porque, sim, os russos iam queimando tudo para não terem esses problemas. Acabaram perdendo a guerra, né? O Napoleão Bonaparte. E o Tolstói escreveu também outro livro belíssimo que se transformou em filme, que é Ana Karenina, publicada em 1875 e também até 1877. E esta obra foi classificada como uma perfeita obra de arte. As preocupações do autor centravam-se em questões morais e religiosas. Jane, seja bem-vinda. Seu livro A Morte de Ivan Ilitch deixa evidente que, para ele, a caridade é o segredo para a salvação. E a Ivone do Amaral, que eu acho que todos vocês conhecem, né? Ela destaca-se entre as maiores médiuns e escritoras espíritas. Suas obras caracterizam-se pela beleza da linguagem e profundidade do conteúdo. Dona de uma mediunidade notável, ela via e ouvia espíritos, recebia mensagens escritas e mantinha diálogos memoráveis com os irmãos do mundo espiritual. O escritor português Camilo Castelo Branco, o compositor polonês Frédéric Chopin, o escritor russo Leon Tolstói, que é o livro de que nós estamos falando, eram alguns dos que a inspiravam nas suas obras. Ivone Pereira, na sua última existência, viveu um período ali na região do Rio de Janeiro,
Minha mãe chegou a conhecê-la, meu pai também, claro. E a Ivone, de vez em quando, ia ali para aquela região de Barra Mansa, Volta Redonda, e fazia parte de um centro espírita que a minha mãe conhecia, por isso que elas acabaram se encontrando por ali, né? Mas, assim, o mundo é pequeno, e aí a gente acaba sabendo de histórias. Ivone, quando ia para essa região lá, às vezes não estava muito bem, e ela costumava ficar ali na região onde tem um cemitério, e esse amigo do centro a auxiliava muito nesse período. Ivone Pereira tinha como um dos seus mentores espirituais um espírito, Charles, que era bastante rigoroso com ela, mas ela também não era muito fácil nessa encarnação. Ela não reconhecia o pai desta existência como pai. E quando ele a chamava de filha, qualquer coisa assim, ela se revoltava e falava que ele não era o pai dela. E muitas vezes ela discutiu com a mãe quando queria prepará-la, dando-lhe um vestido para elas saírem em alguma solenidade, festa, qualquer coisa. E a Ivone se revoltava porque ela pedia um tal de um vestido vermelho. Ela era menina, né, gente? Vamos entender que ela era criança. E ela queria o vestido vermelho dela. E a mãe ficava sem entender porque ela não tinha vestido vermelho. Na verdade, Ivone estava se reportando a um vestido que ela usava e gostava muito quando viveu lá naqueles palácios de outras épocas e relatadas as histórias em outras obras da Ivone, né? Também foi ela que, bebezinho ainda, uns poucos meses, teve uma letargia, foi dada como morta. O caixãozinho já estava lá em cima da mesa, porque naquela época se velava o corpo dentro de casa. Quando a mãe, inconformada com tudo aquilo, se retira para o quarto, faz uma prece muito fervorosa, e Ivone acorda chorando e pronto, não foi enterrada viva. Foi isso que aconteceu. Então, vamos lá. Camila, que bom que você está aí. E a Maria também conseguiu entrar. Que ótimo, Maria. Então, a Ivone era essa pessoa ativa, divulgadora do Espiritismo, procurou sempre vivenciar a mensagem que predicava, oferecendo consolo e esclarecimento a todos os que a procuravam, sempre de forma gratuita, como recomendam as lições de Jesus. E entre suas obras destacam-se Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Noumier, O Drama da Bretanha, Nas Telas do Infinito, Memórias de um Suicida, Dramas da Obsessão, Devassando o Invisível, Amor e Ódio, A Tragédia de Santa Maria, Sublimação, o nosso livro Ressurreição e Vida, Recordações da Mediunidade, A Luz do Consolador e Evangelho ao Simples. Mas tem outras, tá, gente? Então, se nós gostarmos, a gente tem uma série de livros que poderemos estudar. Lúcio, seja bem-vindo, paz e bem para você também. E dito isso, lá vamos nós para aquilo que gostamos muito de fazer, contar histórias. Com a fala hoje, em várias ocasiões, dos próprios protagonistas. Por quê? Porque o ensino hoje do capítulo 1, ele é tão profundo, o reino dos céus, reino de Deus, que é interessante ver esse diálogo que acontece ali com Leon Tolstói, e não vou adiantar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler em mim mesma.
Rosana, todos excelentes, isso mesmo, Rosana. Para nós que gostamos de ler, é uma maravilha. Em junho de 1961, durante a noite, olhem o que aconteceu com a Ivone. Ela estava ali, era noite, aí ela recebe a visita de uma entidade amiga que viera buscar o seu espírito para algo que ela não sabia o que era. Aí ela diz assim: seguia de boa mente, presa de encantamento irresistível. Lembro-me que, caminhando ao seu lado, me vi tratada com polidez principesca, uma afetividade comovedora. Gente, nós estamos falando de um tempo lá atrás, sabe? E esse nosso herói do livro, Leon Tolstói, era aquele que viveu em tempos mais antigos ainda, tempos em que nós não tínhamos carros, nós tínhamos ali aquelas espécies de carruagem, e a gente vê o tanto que ele era gentil. Polidez principesca, uma afetividade comovedora. Reconheci no espírito o grande apóstolo russo, como é chamado. E ele disse, primeira vez que eles se encontram, desejava escrever algo ao mundo terreno por seu intermédio. Admirei-me e um vago temor sobressaltou-me. Num relance, passou por meu entendimento a dificuldade do feito. Um escritor de tal renome, russo, sem grandes afinidades comigo. Ainda se fosse Victor Hugo, que nos é familiar, ou algum outro francês. Ele, porém, prosseguiu. Desejo escrever, mas quero regionalismo russo. Aí a Ivone não hesitou e protestou: não será possível. O regionalismo é sempre difícil, mesmo para o feito mediúnico. E aí o Leon Tolstói falou para ela: não, no seu caso, eu já dei uma olhada aí na sua, no seu espírito, no seu subconsciente, e saiba você que já teve uma existência na Rússia, você só não se lembra. Ela está um pouco esquecida, mas você já viveu na Rússia. Peço-lhe confiança. E aí a Ivone tece seus comentários dizendo que essa revelação não a surpreendia, porque ela sabe que, de acordo com a sua doutrina espírita, nós podemos reencarnar em vários locais, em vários países, né? E podemos, então, ter em nosso espírito esse cabedal de conhecimentos a que Tolstói se referia ali. E aí, então, ela cedeu e disse que se for da vontade de Deus, meu irmão, então estarei às vossas ordens, pronta às disciplinas necessárias. Ximenes está dizendo aqui, muito boa reflexão para conhecimento da reencarnação. Exatamente, a gente vai vivendo várias existências e acumulando conhecimentos, isso é ótimo. Aí, o que o Leon Tolstói fez com a Ivone naquele exato momento? Lembrem-se que ela tinha estado adormecida, ele foi buscar o espírito dela num desdobramento, e aí então, o que ele fez? Levou a Ivone até a sua pátria. E ela diz, vi-me vagando a seu lado pelas ruas de Moscou, a antiga Moscou imperial, da época em que Tolstói próprio viveu, em São Petersburgo e várias outras cidades cujos nomes me são desconhecidos, pelas aldeias e lugarejos.
mostrou-me e explicou-me 1000 coisas de que não conservei lembrança. Fez-me examinar indumentárias masculinas, trajadas por personagens que se encontravam sempre à mão. Mostrava-me mangas e punhos de blusas masculinas, botas, tipos de calçados, interiores domésticos, utensílios como samovar, é uma espécie de bule para a gente, que é onde você esquenta o chá, de que eu nunca ouvira falar antes. Mostrou-me fachadas de residências nobres e também as residências humildes ou aldeias. Aqui chamou isbás. Isbás são casas onde colonos russos dessas aldeias moram, tá? E foi mostrando para ela toda aquela cultura ali, aquelas coisas que faziam parte da Rússia, tá? Para que ela revivesse tudo aquilo e quando ele estivesse contando as histórias, ela soubesse, porque ele disse: quero regionalismos russos. E depois, então, Tolstói amavelmente, disse ela, mostrou-me o encanto, a magia do outono e do inverno em sua terra. Um convívio doce e afetuoso seguiu-se então entre os nossos espíritos a partir dessa data. Desse convívio, uma impressão terna, gratíssima, eu conservo, a de que meus pecados mais graves, vocês sabem que a Ivone Pereira cometeu suicídio em outras existências algumas vezes. Então ela fala, a de que meus pecados mais graves foram perdoados por Deus, porque recebi a graça de ter podido conviver espiritualmente com a alma de um santo, referindo-se a Tolstói. E 6 meses depois desse primeiro encontro, sem que eu estivesse preparada, apresentou-se ele subitamente e ditou pela psicografia, de uma única arrancada, o sonho de Rafaela, o terceiro dos contos desta obra, e o primeiro dentre 2 trabalhos sem qualquer referência à Rússia. E ao terminar, ele exclamou: foi para decidi-la de uma vez e ver como será fácil, pois sei que desconhece também assuntos piemonteses. E o sonho de Rafaela se passava nos Piemontes, tá? E realmente, embora o ditado se verificasse tão só psicograficamente, desacompanhado das visões a que me habituei, dizia ela, com as demais entidades com quem tenho trabalhado, foi esta a obra que mais fácil se me tornou captar do mundo espiritual. Então vejam vocês que interessante. Tolstói se aproximou dela, viu todo o conteúdo que o espírito dela possuía, confirmou que ela já tinha vivido na Rússia, quis ditar por meio dela esse trabalho belíssimo que estaremos estudando e queria usar nele regionalismo russo. E ela confessa que foi a obra que ela psicografou com maior facilidade, com maior leveza. Também com o espírito desse junto, não é fácil, né? E a primeira história relatada por Tolstói nesta obra foi denominada O Reino de Deus, tendo sido introduzida por 2 passagens de Jesus
que se encontram descritas nos capítulos 17 e 19 do Evangelho segundo Lucas. Em uma delas, o mestre Galileu responde aos fariseus que o reino de Deus não virá com mostras exteriores, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. E aqui nós temos uma informação de grande relevância da parte do mestre Nazareno, pois ainda hoje muitos entendem que o reino de Deus como um lugar exterior e não algo a ser buscado dentro de nós mesmos, como resultado de um trabalho permanente de aperfeiçoamento moral e espiritual. E já no capítulo 19, o evangelista Lucas registra o episódio do encontro de Jesus com Zaqueu, pessoa rica, chefe dos publicanos, ou seja, dos cobradores de impostos, detestado e discriminado pelos demais judeus que não lhe permitiam o convívio social. E em um determinado dia, Jesus, entrando em Jericó, uma história que todos vocês conhecem, dirige-se a Zaqueu, que havia subido num sicômoro, que é uma figueira brava, para vê-lo passar. E lhe diz que desça depressa da figueira, porque naquele dia iria hospedar-se em sua casa. Aquilo foi um escândalo, né? Porque os judeus não falavam com os publicanos e Jesus vai hospedar-se na casa de Zaqueu. Imaginem, então, o espanto do publicano Zaqueu, a quem os judeus desprezavam e não lhe dirigiam a palavra, sendo então eleito por Jesus para estar na sua residência. Bem, o resto da história vocês sabem, vão lá, recordem, leiam Lucas, que é maravilhoso, e assim como também o diálogo que se estabeleceu entre Jesus e Zaqueu. O fato é que, depois de receber Jesus em sua mansão, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Vendeu tudo que possuía, acertou todos os seus negócios e passou a seguir Jesus, misturado à multidão, ouvindo-lhe os ensinamentos. Essa parte muito poucas pessoas conhecem, porque normalmente a história de Zaqueu para ali. Mas não, tem isso. Ele vende tudo e vai atrás do mestre. Se mistura a multidão e ouve o mestre o tempo todo. Hoje, no entanto, nós vamos juntos descobrir aquilo que os livros sagrados não nos contaram, ou seja, o que aconteceu com Zaqueu após a morte de Jesus. Sim, porque ele o seguia de longe, não se revelava, amava-o à distância e guardava dentro de si os ensinamentos do doce Rabi da Galileia. Conceição, seja muito bem-vinda, de Gramado, Rio Grande do Sul. E o Cadu já apareceu lá em cima. Muito, mas muito, muito tempo depois, também no mundo espiritual, Leon Tolstói, pela psicografia de Ivone Pereira, relata que levara para a vida do além o desejo sincero de aprender verdadeiramente a amar e servir o próximo. Para ele próprio, ele pensava que não soubera fazê-lo quando na terra, e um dia, envergonhado de si mesmo, rogou a Deus que lhe proporcionasse ensejos de um aprendizado de legítimo amor ao próximo, mas um aprendizado que saciasse a sua alma. Conta-nos o escritor, e aqui nós entendemos mais uma vez o que ele dissera a Ivone
sobre escrever usando de regionalismo russo, que havia pouco tempo que desencarnara, e a sua mente, afeita às paisagens russas, figurava para si própria os quadros habituais de sua terra. As estepes geladas, as aldeias com seus isbás, lembram? As casas? Isso aí. Os trenós, as troicas, que era um carro conduzido por 3 cavalos, regressando então com seus proprietários, satisfeitos com os resultados de suas compras e vendas. É muito gostoso assistir os filmes baseados nos livros de Tolstói, porque a gente vai lá para aquele outro mundo. De súbito, porém, tudo mudara. Viu-se em um campo, ele está lá no mundo espiritual, gente. Viu-se em um campo distante e entreviu um vulto atraente, cujo aspecto o surpreendeu. Parecia encontrar-se em presença de um daqueles discípulos do Nazareno, daqueles que no anonimato o seguiam em suas idas e vindas pela Judéia e Galileia. Reparando de mais perto, afirmou Tolstói, compreendi que o vulto discursava para a pequena assembleia de ouvintes sentados no chão, como de uso no Oriente. É só a gente lembrar daquelas multiplicações, teve 2, multiplicações do pão, né? Que Jesus fez, que a gente se recorda das pessoas sentadas pelo chão. No Oriente era costume. Em derredor, estendia-se um panorama oriental recordando as descrições bíblicas. E veio-me a impressão de que o tempo recuara 2 milênios, transportando-me, sem que eu o percebesse, a Galileia da época da peregrinação do Senhor por suas paragens. E Tolstói continua. Aproximei-me de mansinho do grupo, algo curioso, e me considerei discípulo daquele provável mestre, como os outros que o rodeavam. E eis o que ouvi e presenciei. Retornaríamos a qualquer momento para nova experimentação terrena, mestre Zaqueu. Fala-nos, então, de ti mesmo, dos tempos apostólicos, das pregações do Nazareno, que provavelmente ouviste. Essas lições salvadoras que sabes contar. Zaqueu? Pensei, mas seria aquele que subiu no sicômoro quando o Senhor entrava em Jericó para vê-lo passar? Seria aquele em cuja casa Jesus se hospedara? Que oferecer ao Mestre um festim, enquanto o reino de Deus fora mais uma vez ensinado aos de boa vontade entre os convivas? Seria possível mesmo, pensava Tolstói, que eu me encontrasse no mundo espiritual em presença de um espírito que fora publicano ao tempo do Senhor na Judéia, que viesse a conhecer alguém que, por sua vez, houvera conhecido a Jesus Cristo? Tolstói estava, assim, deslumbrado. Excitado, aproximei-me ainda mais. Pus-me à sua frente, sentado como os outros, a olhar para ele. Eu chegava ali sem credenciais, sem apresentações. Sentava-me entre todos e miscuía-me para junto do mestre que discursava e ninguém me censurava a impertinência. Não me pediam satisfações pela intromissão. Mais tarde eu soube que, se tal acontecia,
era devido à mera questão de afinidades. Somente o fato de havermos todos gravitado para aquele plano valeria pela credencial, que outra não era senão aquela mesma. Se nós estávamos ali, todos reunidos, ouvindo Zaqueu, era porque tínhamos afinidade. Quem estivesse ali estava porque podia e deveria estar. Mais nada, eu estava ali, devia estar. No além não existem dubiedades nem meias medidas. O que é, é. E era por isso que ninguém me enxotava de junto do mestre que discursava. Eu tinha direito de estar junto daquele mestre, e estava. Olha que coisa interessante esse ensinamento que Tolstói nos traz aqui com esse relato. Nós nos juntamos por afinidade. Não interessa que sejam presenciais ou esses encontros online. Nós nos reunimos, nos encontramos por afinidade e temos o direito de estar nesses locais, como Tolstói lá junto de Zaqueu no mundo espiritual. Confesso, registra Leon Tolstói, que durante meus antigos estudos sobre o Evangelho, nutrira grande simpatia por esse personagem Zaqueu, admirador incondicional de Jesus, dotado de inclinações generosas a serviço do próximo, desejando repartir entre a pobreza parte da própria fortuna. Eu o entrevi, então, pelos versículos de Lucas. Gente, leiam o Evangelho segundo Lucas, é belíssimo. Um caráter, e assistam aquele filme também, Lucas e Paulo, lá em Roma. É um filme sensacional. Eu o entrevia também pelos versículos de Lucas, um caráter profundamente terno, simples, que, embora poderoso e influente na localidade em que vivia, como chefe dos cobradores de impostos que era, se via repelido e moralmente estigmatizado por aquela sociedade preconceituosa. E foi com o coração excitado por todos os raciocínios consequentes de tais lembranças que eu ouvi falar sobre o mestre Galileu. Jesus compreendeu o meu aflitivo desejo de ser bom, contou Zaqueu. Penetrou com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral e conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. E aí Zaqueu continua a contar. Muito sofri e chorei quando esse mestre foi levantado no suplício da cruz. Não, eu não o abandonei jamais, desde aquele dia em que passou por Jericó. Segui-o, e o pouco que ainda viveu depois disso, teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Eu não me ocultei das autoridades, receando censuras ou prisão. Achava-me bem visível entre o povo, transitando pelas ruas, embora ignorado, humilhado pela minha condição de funcionário romano. E assisti aos estertores da agonia sublime naquela tarde de 14 de Nissan. Soube, é certo, da ressurreição, mas não logrei ver e ouvir o Mestre. Não fui bastante merecedor dessa aventura imensa.
ele só se apresentou depois da ressurreição aos discípulos e aos apóstolos. O Ximenes falou que estava gostando da reflexão. Obrigada, Ximenes. E a Patrícia disse para todos nós, viu, gente? Estudo valioso. A história de Zaqueu é belíssima, pessoal. Por isso que esse livro está dentro do nosso coração já, né? Inconsolável por sua ausência, pela ausência de Jesus, e sentindo em mim um vazio aterrador, meu recurso para não desesperar ante a saudade e o pesar pelo desaparecimento desse amigo incomparável foi insinuar-me entre seus discípulos, a fim de ouvir falarem dele. Fui a Betânia quantas vezes e tentei tornar-me assíduo da granja de Lázaro, de tão gratas recordações. Mas tudo ali estava mudado e tão triste desde o 14 de Nissan. Visitei Pedro, esperando consolar a minha grande dor, ouvindo-o dissertar sobre aquele que se fora do alto do Calvário, com a eloquência com que sempre soube Pedro arrebatar as multidões. Perlustrei desarvorado as praias de Cafarnaum e de Genezaré, sem saber o que tentar em meu próprio socorro, mas esperançado de que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, me compreendessem e me adotassem para discípulo, como eu via que acontecia a tantos outros. Mas nenhum deles sequer prestava atenção em minha insignificante pessoa. Não me olhavam, não me viam, e eu temia importuná-los, dirigindo-lhes a palavra. Era tantos os pretendentes ao aprendizado do amor ao redor deles. Eles tinham tantas preocupações, preparando-se chocados para o heróico apostolado. E como eu era publicano, convenci-me erroneamente de que era por isso que não me recebiam. Recolhi-me então à minha dor imensa, a falta que sentia de Jesus, sem todavia deixar de seguir discretamente os apóstolos, orando para fortalecer a fé e a esperança que eu depositava naquele reino de Deus que havia de vir dentro de nós. Recolhi-me, mas não desanimei. No fim de pouco tempo, de tanto ouvir as pregações dos apóstolos e dos outros 70, eu aprender os pormenores da doutrina já exposta pelo Senhor. Por esse tempo, eu deixara Jericó, desligara-me das funções aduaneiras, dera parte dos meus bens aos pobres, provera com a outra parte recursos para minha família, distribuíra minhas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando o estritamente necessário à minha manutenção pelos primeiros tempos. Fizera-me errante para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as conversações íntimas. O 14 de Nissan, Eupídio, é o dia em que Jesus foi crucificado no calendário hebraico, ok? Então, é por isso que é esse sentimento doído que até hoje nós sentimos, né? Então, ele foi, vendeu tudo, reservou uma parte para os primeiros tempos e seguiu os discípulos ouvindo.
Mas o que que ele fez, que é um ensinamento precioso para todos nós? Olhem só. Como eu conhecesse bem as matemáticas, a gente está falando de um espírito que trabalhava com dinheiro, né? Então, Zaqueu falava também o grego, tão usado em Jerusalém, o latim, igualmente usado graças à influência dos romanos, a parte dos dialetos da Síria, da Galileia e da Judéia. Quando escasseavam recursos, ele se apresentava às escolas mantidas pelas sinagogas e empregava-se ali como adjunto dos escribas para as lições aos jovens também, ou nas casas particulares ricas como professor, e assim ganhava o seu sustento. Por que que eu disse que isso era uma importante lição que nós vamos ver ser repetida por Paulo de Tarso, que montava a banquinha dele em tudo quanto é cidade que chegava para fazer os tapetes e não viver às expensas daqueles que seguiam o cristianismo. Aqui também nós vamos ter esta lição para que nós não utilizemos nenhum recurso que não nos pertence, por exemplo, da mediunidade, em favor próprio. Quando alguém entre nós aqui, né, psicografa alguma coisa, isto não é da nossa autoria, pertence ao espírito que a transmitiu. E muito mais sério e mais grave ainda, quando se trata da mediunidade literária, porque aí é um livro inteiro que é transmitido pelo mundo espiritual. Chico Xavier foi para nós o maior exemplo disso, porque ele publicou mais de 400 livros, todos doados para instituições que necessitavam desses recursos. Então, meus queridos, trabalhemos para prover as nossas necessidades e não pesar aos outros. Então, vamos continuar aqui. Aí, um dia, foi em Jerusalém, Zaqueu ouviu a notícia de que certo jovem fariseu acabara por se converter à causa, porque o Senhor lhe aparecera às portas de Damasco. Agora, já inteiramente submisso aos desejos do mestre Nazareno. Lembram da frase? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Com tremendas responsabilidades pesando-lhes nos ombros, conferidas pelo mesmo mestre. E ele, pela primeira vez, ia falar à Assembleia dos Discípulos em Jerusalém, narrando tudo o que se passara. Fui ouvi-lo, disse Zaqueu. E Saulo, pois era ele, então chamado Paulo, logo conquistou o coração de muitos que se achavam presentes com o relato dos acontecimentos que envolveram Ananias, um dos discípulos amados de Damasco. Se, no entanto, a aparição de Jesus fez a redenção de Paulo, de certo modo contribuiu para a minha definitiva estabilidade na doutrina do Mestre, porque daquele dia em diante, tudo se modificou na minha vida. Nunca mais deixei Paulo, até hoje. Procurei-o então em Jerusalém. Fui recebido com afeto e bondade. Fiz-lhe a minha confissão,
o que não tivera coragem de dizer aos demais discípulos. Narrei-lhe os meus sofrimentos íntimos por Jesus. Quisera servi-lo a ele, Jesus. Sinceramente o queria, mas não sabia como iniciar nem o que fazer. Pelo amor de Jesus, Paulo ouviu-me com solicitude digna daquele mesmo mestre que o admoestara em Damasco, e aconselhou-me, e guiou-me, e deu-me incumbências. Em vez de só ouvir falar do mestre, pus-me a falar eu mesmo dele e da sua doutrina, que teoricamente eu já conhecia bastante. E se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições a respeito dele. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas mães desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. E encontrei então, dentro de mim próprio, aquele reino de Deus que Jesus anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. Leon Tolstói conta que durante a exposição de Zaqueu, a força mental do humilde discípulo do Nazareno distendera em torno um círculo de luz fulgurante, o qual envolveu a todos e os levou a vibrar com ele. Juntos, vagamos pelas praias de Cafarnaum, recordando as prédicas sublimes que não mais se ouviam. Quantas vezes subimos o Calvário com Zaqueu, vendo-o chorar sozinho e sofredor, a saudade daquele que ali expirara para legar ao mundo o patrimônio do amor. Isto também que aconteceu aqui com Zaqueu é nos explicado por Kardec na obra A Gênese, justamente quando nós estudamos sobre fluidos, tá? E mais adiante, Tolstói ainda diz: foi esse um dos mestres que encontrei aquém do túmulo. Seus ensinamentos, os exemplos de ternura em favor do próximo que me deu, revigoraram minhas forças. Sob seus conselhos amorosos, orientei-me, dispondo a realizações conciliadoras da consciência. E nós não poderíamos encerrar o estudo de hoje sem antes repassar-lhes os conselhos preciosos de Tolstói a cada um de nós. E aí Tolstói afirma: se tu, meu amigo, desejas encontrar aquele reino de Deus de que Jesus dá notícias, ama os desgraçados. Cada lágrima que enxugares em seus olhos, cada conselho bom que dispensares ao pobre desaforado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus queridos amigos, o Alemil está aqui agradecendo esse estudo, Alemil, como você sabe, eu vou repetir aqui,
ele é feito por todos nós, porque de cá, no meu cantinho, eu recebo com muita alegria as vibrações amorosas de todos vocês. Na semana que vem, na quarta-feira, no mesmo horário, 17h30, nós vamos prosseguir com o nosso estudo e eu espero rever todos vocês aqui. Agradecendo então a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso mentor amigo, aquele que nos ensina tanto e a quem tanto buscamos, nós encerramos então o estudo desta tarde e noite e despedimos-nos de vocês, esperando que estejamos juntos na próxima quarta-feira. Muito obrigada a todos, meu coração está muito feliz em reencontrá-los novamente. Até quarta-feira, então.